Olha, se no primeiro episódio a gente tivesse parado, eu via o Felipe na situação de simplesmente estar perdido no meio de um turbilhão de informações. E a consultoria foi o nosso primeiro passo, porque a forma mais potente de buscar a autenticidade é olhar para dentro e buscar a essência. Foi isso que a gente fez com o Felipe. Mas mesmo assim, quando ele parou para falar do trabalho dele, olha o que aconteceu. Não sei, mano. É difícil falar quem você é ainda? É, porque a gente passou por um processo aqui que bugou minha cabeça. No segundo episódio, nós analisamos todos os perfis do Felipe e começamos a reconstruir o posicionamento dele na internet. Ponto do Felipe. Limpem a câmera, pelo amor de Deus. É isso que eu ia falar agora. E saiba o que você vai falar nesse conteúdo, né? Porque TikTok não vai falar. O Felipe não vai fazer uma dancinha, ele vai ter um conteúdo próprio. A maneira também como ele se veste, né? Exatamente. Então ele não vai estar de calça jeans lá. E a partir de agora, você vai curtir o terceiro episódio. Convidamos uma parceira nossa incrível, que é a Fernanda Joenck, que com certeza vai levar o Felipe para outro nível. Quando eu cheguei e conheci o Felipe, eu percebi que ele estava primeiro bastante tenso de me encontrar, porque depois de ontem, né, do último encontro, foi bem, ai meu Deus, agora a Fernanda, o que a Fernanda vai fazer? Então essa expectativa de como vai ser. Então eu percebi que ele estava tenso, e uma das coisas que foi interessante é que ele não olhava no meu olho. Era como se ele olhava e desviava, olhava e desviava. A gente meio que o subconsciente sabe que isso vai passar para outras pessoas, que outras pessoas vão acessar esse conteúdo. E isso é meio que natural, assim, ele já me traz essa trava, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você trava na hora de falar de um assunto que você domina muito, só porque tem uma câmera ou várias pessoas na sua frente? O Felipe não é único nesse lugar. E o que a gente quer mostrar para você é que é possível mudar isso. É necessário a gente se desarmar, a gente começar a entender que é mais do que olhar para o outro e querer fazer parecido com ele. Na verdade, se a gente for mais para a essência ainda do ser humano, né, trazendo aqui da essência, é um dos maiores medos que existem na humanidade é falar em público. Em algumas pesquisas, rodaram pesquisa inclusive na Inglaterra, falando com milhares de pessoas, e mais do que o medo da morte, o medo de falar em público estava muito presente. E isso vem de toda uma construção da nossa história, em que, como seres humanos, em que a gente não tem nem consciência do que gera esse desconforto. E aí, no momento que eu vou me expor e a minha mão sua frio e minha boca seca e meu coração começa a disparar e eu começo a ficar ansioso, eu falo, meu Deus, eu não vou conseguir, né, gravar ou estar nesse momento presente. E aí, Fê, eu acho que a gente chega em uma dos grandes pilares, que é onde, do método, né, que eu sempre trago, é onde habita a minha verdade, não existe espaço para desconforto. Onde habita a minha verdade, não existe espaço para desconforto. Essa é a minha verdade. Eu vou vir aqui e vou falar a minha verdade, né? Mas por que esse programinha, então, né, para fechar o raciocínio, como a gente falou do programinha que está rodando, eu não posso errar, não posso errar, não posso errar. Né? Provavelmente de toda essa base de estrutura familiar mesmo, na escola. Como era você na escola, nesse momento de cobrança quando você era criança? Então, eu não sei como detalhar isso, mas assim, é o que eu disse nos bastidores aqui ontem, né, conversando, eu sempre procurei ser o mais certo possível e o mais correto possível para não trazer problemas para o cenário que eu vivia, sabe? Então acho que isso me gerou uma cobrança interna muito grande. Eu queria ser alguém meio que, não sei se a palavra certa é perfeito, mas não é. Mas eu queria transparecer isso para as pessoas que estavam à minha volta, ao meu redor, que eu não era um motivo de preocupação, né? Então, essa questão de não poder errar, não poder... isso eu acho que eu trago muito comigo, sabe? De tentar fazer as coisas muito certinho, não me permitir
errar nas situações. E acho que isso traz desde muito pequeno, né? Enquanto o Felipe fala, a Fernanda só anota. É engraçado porque vocês vão perceber o quanto que isso afeta o nosso posicionamento. Você percebe que isso vem e que isso impacta no seu dia a dia, porque no momento que você vai se comunicar, você internamente fica pensando, e se eu desagradar? E se não for aceito? E se eu errar nesse lugar de... E se eu, de repente, é como se eu desviasse, né? Fizesse as pessoas errarem, porque eu sou exemplo. E aí, como você falou, eu carrego alguns pezinhos na minha mochila, né? E que isso impacta no momento quando você vai comunicar. Sim. E acho que se eu pudesse deixar uma mensagem para quem está assistindo tudo isso acredita na sua verdade. E é possível você conseguir realmente crescer o seu trabalho, expandir o seu trabalho de uma forma leve, com essência, com autenticidade. Lembrando que ser você não precisa, não deve, não tem por que ser difícil e nem pesado. E é possível tornar o nosso trabalho uma forma mais leve e mais gostosa, com estratégia e com método para que isso flua mais naturalmente para a gente, sem nenhum tipo de desconforto. Eu quero que você preste muita atenção no que vai acontecer agora. O Felipe, ele vai viver algo que com certeza eu e você já vivemos várias vezes. É não encontrar respostas para aquilo que a gente tem certeza que a gente consegue fazer. É um peso que a gente carrega que eu não sei por que a gente carrega. Essa é a verdade. E até me emociona falar, porque eu não tenho resposta. Eu não sei por quê. E aí hoje eu tenho filhos, né? Eu fico me perguntando, será que eu faço essa mesma cobrança com eles? Será que eles vão crescer com a mesma sensação que eu? E eu acredito que isso vem dessa falta de consciência do que gera esse desconforto. Da falta de consciência de que nós somos base de toda uma construção da nossa história. E que a nossa comunicação externa e os nossos resultados externos, eles simplesmente fazem parte do que se passa dentro da nossa comunicação interna e desses drivezinhos que se passam dentro da gente. E a gente precisa aprender a ir lá nesse programinha que está rodando dentro da gente, dar um pause nele e fazer com que a gente esteja nesse momento, no aqui e no agora, para que a nossa comunicação, a nossa voz e os nossos projetos ganhem força e cheguem ao mundo, trazendo mais prosperidade para todos nós. Bom, se você quer ser mesmo um autêntico ou uma autêntica na internet, você deve estar anotando muita coisa num papel. Se você não estiver fazendo isso, pega agora o papel e a caneta e prepara, que a Fernanda vai dar uma dica muito preciosa para você. Aqui, que é muito importante essa fala do eu me escuto e que de fato eu preciso me escutar. Eu lembro que em vários processos a pessoa fala assim, as pessoas não me escutam, eu falo para o meu cliente o que ele precisa fazer, ele não me escuta. Você fala, cara, você está se escutando? E aí ele deu conta que, nossa, eu não tô me escutando. Porque eu tô tão preocupado em cumprir o protocolo que eu tô me escutando enquanto eu falo e eu tô escutando o meu cliente. Então agora eu escuto enquanto eu falo, tá? Eu não sei você, mas a maioria das pessoas que eu conheço, a maior dificuldade que elas têm é de parar de se comparar com o outro. É de entender os seus processos e olhar para dentro. Perceber que a maioria das ferramentas que ela precisa já está dentro dela, está na sua essência, está naquilo que ela carregou a vida toda. Você vai ver agora o Felipe falar sobre como ele se vê depois de alguns exercícios com a Fernanda, depois de conversas e principalmente depois de parar e perceber que o que ele mais precisava estava dentro dele. Mas como foi para você? É o que eu falei, né? Agora eu tô muito mais tranquilo, muito mais leve para falar ou para me comunicar. Né? Acho que no momento lá do início que estava bem tenso, agora passou, tô bem tranquilo. Parece que eu tô aqui de verdade, né? Eu estou no aqui e no agora. E é engraçado que enquanto a gente tá conversando, mesmo enquanto você tá falando, eu tenho que me policiar, porque a cabeça fica... o que eu tenho que responder a hora que ela me perguntar, né? Qual que é a resposta certa?
Então é me policiar para me manter de fato aqui e absorver o que você está me falando, sabe? Para ir... Porque não é fácil também, porque a gente vem de vícios e isso... Eu passei a vida inteira sendo assim. Então agora a gente está tentando desconstruir isso, mas o próprio cérebro fica trabalhando em conjunto com isso. Parece que é uma briga interna, né? Mas eu estou bem mais aqui, é isso, eu me sinto aqui. Maravilhoso. Parece não é, tá? É porque é a minha comunicação interna. Imagina que tem duas vozezinhas conversando. E aí eu tenho que ir lá naquele programa e silenciar ele. Tem um filmezinho da Disney que a criancinha fala eu vou... Você vai, não vai? Vai, não vai. Aí ele fala, eu sei o que tá acontecendo. É o Bruno que tá na sua cabeça. Aí ele fala, Bruno? Sabe o que acontece? Quando fala assim, você tem que falar, silêncio, Bruno! E aí você vem falar. E aí, claro, é uma brincadeira que a Disney traz, mas qual é o nome que você vai dar para essa voz? Então isso também é uma técnica. Eu vou dar um nome para essa voz. Ela vai chamar Felipinho, é o meu Felipinho que tá aqui, ou Bruno, ou sei lá, qualquer coisa. Chatão, qualquer coisa que eu sei xingar bem, né? Eu sei xingar bem também. Chatão. Algum nome que você vai dar, que você vai falar silêncio, igual silêncio, Bruno. Aí eu pauso e venho pro momento presente. O marketing a estratégia, ele é um meio para te ajudar a comunicar quem você é. Mas para isso você precisa se permitir ser. Ser você em essência. É isso que torna você único, a sua história, e olhar para dentro. E o de dentro vem para a estratégia te ajudar a levar isso mais longe. E não ao contrário, trazer de fora para dentro para te ofuscar. Chegamos ao fim. Cara, eu quero que vocês se preparem agora para ver o Felipe falando sobre o trabalho dele. De verdade, por favor, depois volta no primeiro episódio e vê como ele falava antes. E agora, olha esse cara falando do que ele faz e por que ele faz. Na boa, olha isso. Eu faço o que eu faço porque eu amo o que eu faço. Eu faço o que eu faço porque eu quero ajudar as pessoas através do meu servir, através daquilo que eu sei, através daquilo que eu estudei. Então eu faço o que eu faço não simplesmente para ganhar dinheiro. Eu faço o que eu faço porque eu entendo que aquilo que eu faço é relevante para as outras pessoas. E como que é relevante? Porque o meu conhecimento pode ajudar no crescimento de outras empresas, porque o meu conhecimento pode trazer uma solução para um problema rotineiro da empresa ou para um cliente específico. Então, aquilo que eu estudei e aquilo que eu tenho como bagagem de vida pode contribuir na formação de outras empresas, na formação de outras pessoas. Eu espero muito que você tenha, nesses 3 episódios, ganhado um pouco mais de empatia por esse cara, por esse advogado tão incrível que o Felipe é. Mas agora eu quero te convidar para uma coisa que é o grande desafio. É se conectar com ele através da rede social dele. Então, se você ainda não segue o Felipe, por favor, vá lá e olhe o que esse cara construiu nos últimos dias nessa rede social. A sua essência no marketing não é para simplesmente mudar o Felipe, mas é para você fazer um comparativo da linha que ele vinha e a partir do momento que ele conseguir entender quem ele é, aonde ele chegou. Tamo junto e agora no próximo episódio você vai ver como a gente fez essa construção. Eu te espero lá.